Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje a nossa aula vai ser sobre poluição. Então a gente vai falar quais são as causas ali da poluição, quem que cria a poluição, quais são os tipos de poluição e principalmente como a gente vai melhorar esse quadro da poluição. Então, para começar, a gente vai começar aqui com um pense e responda. Vocês já pararam para pensar o que é poluição? Então, vou dar aqui para vocês a definição. Então, a poluição, entende-se por poluição a introdução do homem, de forma direta ou indireta, de substâncias ou energia no ambiente, provocando ali um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos à saúde humana, aos seres vivos e ao ecossistema. Então, o grande problema ali da poluição é porque a gente não causa dano somente para o ser humano, mas para os animais e também para o meio ambiente. Então, nós vamos falar agora dos tipos de poluição nessa aula. Então, a gente vai falar da poluição atmosférica, da poluição térmica e também da poluição do solo e da água. Então, vamos começar aqui com a poluição atmosférica. A poluição atmosférica, ela vai ter vários tipos de poluentes diferentes. Então, a gente tem ali as partículas inaláveis, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os compostos orgânicos voláteis, os óxidos de nitrogênio e o ozônio. Então, vamos começar aqui falando das partículas inaláveis. Então, as partículas inaláveis vai ser ali uma mistura complexa de líquidos ou sólidos, que podem ser ali poeira, fumaça, fuligem, o pólen ali das plantas e também as partículas do solo. E o grande problema das partículas inaláveis é que elas vão instalar-se nos pulmões, diminuindo ali a capacidade respiratória, podendo trazer ali alergias, os problemas respiratórios, entre outros. Temos também o monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono ele é um produto da combustão incompleta ali dos combustíveis. Então, eles podem ser liberados ali nos fogões de lenha, nas lareiras e também no cigarro, gente. Então, o cigarro, a gente nem precisa entrar aqui nessa conversa, porque ele é extremamente maléfico ali para a nossa saúde. E o grande problema ali do monóxido de carbono é que ele vai o quê? Ele vai se ligar à hemoglobina ali do nosso sangue, impedindo que ele faça o quê? O transporte de oxigênio. Então, o monóxido de carbono ele pode ser extremamente letal também, causando ali a morte dos indivíduos. Então, muito cuidado com o monóxido de carbono. E aí nós temos o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. Então, eles também são produzidos em processos industriais e eles também são liberados ali nos escapamentos dos veículos. Isso pode causar ali bronquite, asma e enfisema pulmonar. E o outro grande problema aqui do dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio é que ele vai criar o quê? Vai criar a chuva ácida. Vamos entender um pouco mais como funciona. Então, aqui, ó, a gente tem as indústrias ali liberando esses poluentes, os carros liberando aqui os poluentes. E esse óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, eles vão entrar aqui na atmosfera e eles vêm aqui, ó, e quando encontram ali, por exemplo, uma nuvem, eles vão o quê? Eles vão reagir com a água. Então, o óxido aqui, ó, ele vai reagir com uma água, com molécula de água, produzindo ácidos. Então, a gente vai ter o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico. Então, a partir do momento que ocorre essa reação com a água, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a diminuição do pH da água da chuva, fazendo com que essa chuva ela se torne ácida. E essa chuva, ela vai cair aqui, sobre nós e vai trazer várias doenças aqui para o ser humano, Eles vão o quê? Fazer a deteriorização dos edifícios e monumentos, Esses gases ácidos vão danificar ali a folhagem das árvores, das folhas, Eles vão envenenar ali os lagos, os animais aquáticos também vão sofrer ali com a acidez da água, As plantas vão absorver, também esse ácido ali do solo e o solo vai ficar acidificado, Então, tudo isso vai causar danos ali no meio ambiente e também nos seres vivos.
E quais são as soluções ali para melhorar a poluição atmosférica, gente? Então, vai ser ali o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias limpas, né? Fazendo a substituição, por exemplo, de combustíveis fósseis, né? Ali como a gasolina, o álcool, o diesel, né? Por combustíveis que sejam renováveis, os biocombustíveis, né? A transição ali dos veículos, né? Os tradicionais para veículos elétricos ou híbridos ali, ó, que são abastecidos ali, por exemplo, por eletricidade, né? Então, ele não vai ter ali a liberação dos poluentes, né, pelo seu escapamento, a redução da queima, né, das queimadas ali, liberando resíduos ali no céu aberto, né, e essa questão do controle, né, então, depois a gente vai falar um pouco mais ali sobre as queimadas e também a criação e aplicação de leis ambientais rigorosas e também ali uma fiscalização eficaz. Agora a gente vai falar da poluição térmica, né? Então vocês já devem ter ouvido falar, né, que cada ano que passa o nosso planeta está mais quente, né? Tá havendo esse aquecimento global, né? E por conta desse aquecimento a gente tem vários tipos de problemas que vão sendo causados. Por exemplo, a gente tem o efeito estufa. Então, o grande problema do efeito estufa é que os raios solares eles vão vir aqui para o planeta e eles não vão conseguir se dissipar, eles vão ficar presos aqui na atmosfera. Vamos ver aqui um infográfico. Então, aqui o Sol, né, vai emitir essa energia e quando ele chegaria aqui na Terra, né, o ideal é que essa energia fosse refletida ali de volta para o espaço. Porém, aqui com essa quantidade aqui, ó, de poluentes, né, ela vai ser absorvidos e vão ficar o quê? Esse calor vai ficar retido aqui na atmosfera, né? Então, esse aquecimento vai o quê? Trazer a desestabilização do clima, né, as secas, as ondas de calor e também o frio extremo, além de tempestades, gente. Então, esse daí é o efeito estufa. E outro problema também térmico que a gente tem é a questão do buraco ali da camada de ozônio. Então, a gente tem uma substância chamada CFC, que é o clorofluorcarbono, né? Então, ele era muito utilizado, hoje em dia ele já foi completamente proibido ali de ser utilizado, né, por exemplo, nos extintores, na refrigeração de ar-condicionado, né, na refrigeração ali das geladeiras, né, também era utilizado nos aerosóis, né, dos desodorantes. E, depois de um tempo, foi descoberto que ele fazia o quê, gente? Que esse clorofluorcarbono, o CFC, ele reagia, né, com o ozônio ali da camada de ozônio, né? Então, aqui, o cloro, ele ia reagir com o oxigênio, né, e quebrando aqui essa ligação do ozônio. Então, o ozônio ia deixar de existir, né, formando ali uma molécula de oxigênio e uma molécula de monóxido de cloro. Né? Então, o ozônio aqui ele estava sendo destruído ali pelo CFC, tá, gente? Então, hoje em dia, ele já foi proibido, ele não é mais utilizado, mas o buraco que já foi causado, né, ele é irreversível, né? Ele continua ali com esse buraco, tá, gente? Outro grande problema, né, que essa questão do aquecimento global, né, causa é o derretimento ali das geleiras, né? Então, a gente tem ouvido falar muito, né, desse derretimento dos polos, né, os problemas que têm sido causados ali pelo aquecimento. O outro extremo é a desertificação, né? Então, isso também é causado ali por essa poluição térmica, as queimadas, gente. Então, chegamos aqui num ponto, né, que é muito aqui da nossa realidade, da realidade aqui do nosso estado. No ano passado, gente, se vocês lembrarem um pouquinho, nessa época mais ou menos de setembro, né, a região do Acre era a mais poluída do mundo, né, segundo ali o monitoramento. Então, o grande problema aqui da nossa região são as queimadas, né? Então, infelizmente, a gente não tem uma fiscalização adequada, né? A nossa região ela tem esse longo período de estiagem, sem chuva, fica extremamente seco. E o grande problema, né, além das queimadas, é a qualidade do ar. Né? Então, nesse período de setembro, a gente teve que ter o cancelamento das aulas. Muitas pessoas com problemas respiratórios por causa dessa poluição atmosférica, tá? Essa poluição ali do nosso ar. Então, muito cuidado com isso, gente.
E agora a gente vai falar sobre as soluções para melhorar isso. Então, a primeira solução vai ser o quê, gente? O aumento da vegetação urbana e o reflorestamento. Então, a gente precisa ter esse cuidado ali com o meio ambiente. A gente também precisa ali da redução da emissão de gases poluentes ali por indústrias, né? O investimento de energias limpas e renováveis, como a gente já falou anteriormente, né? O desenvolvimento do uso de tecnologias limpas, né, na produção industrial, além da educação ambiental e a conscientização sobre o consumo de energia. Então, acho que isso daí, essa questão das queimadas, né, é necessário que haja uma mobilização de toda a população para que haja, né, essa melhora ali dessa queimada. E agora, gente, a gente vai falar da poluição dos solos. Então, a poluição do solo, ele vem ali pelas práticas agrícolas inadequadas, né, o gerenciamento inadequado ali dos resíduos sólidos, né, dos lixões, né, o armazenamento inseguro ali de produtos químicos perigosos e também resíduos nucleares, que são utilizados, por exemplo, ali na medicina. O lixiviado, né, de aterros mal gerenciados, que vão produzir aqui o chorume, gente. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, que vão fazer a contaminação ali das águas. E o descarte sem controle de resíduos de lares, plantas industriais e mineração. Então, tudo isso pode causar a poluição ali do solo. E quais são as soluções ali para melhorar, né, a poluição do solo? A reciclagem e a reutilização de materiais, né, a redução ali da geração de lixo na origem, a destinação correta ali para os resíduos perigosos, práticas agrícolas sustentáveis, o tratamento, né, e o controle de efluentes industriais e também a educação ambiental. E vamos falar agora sobre a poluição das águas. Então, a água ela pode ser poluída por produtos de origem química, física ou biológica. Né? Os produtos que vão fazer essa poluição da água, que são químicos, né? A gente vai ter, por exemplo, o NPK, que embora ele seja biodegradável, ele vai fazer uma alteração ali na estrutura, né, da água, que vai ter vários problemas que a gente vai ver depois. E os persistentes, que seriam os não orgânicos, né, como metais pesados, ali como a pilha, e os orgânicos, né, ali como fármacos e agrotóxicos. A poluição física seria a questão térmica, né? Então, como a gente viu ali já na questão da produção de energia, né, muitas usinas termoquímicas, por exemplo, vão usar o quê? A água dos rios para fazer a refrigeração das águas, né, que elas são aquecidas para a produção de energia. Né? Então, aqui a gente vai mudar a temperatura aqui desse rio, né, e isso causa danos ali, por exemplo, para a vida aquática. E também os resíduos sólidos, como sedimentos, né, que sendo deles a maioria rejeitos da mineração. E os biológicos, a gente tem os organismos patogênicos, ali como bactérias, vírus, protozoários e vermes que estão sendo, né, liberados ali nessa água. E depois vai fazer o quê? A gente vai contaminar o próprio ser humano. E aqui o grande problema, né, da liberação, por exemplo, de esgoto não tratado e de fertilizantes é que a gente vai ter a eutrofização da água. Né? Então, numa água normal, sem nenhum poluente, gente, a gente vai ter níveis, né, de nutrientes adequados ali, ó, nitrogênio, fósforo, vai alimentar ali as algas, e elas vão ter um consumo normal de oxigênio, né, liberando ali, sobrando oxigênio ali para os peixes, por exemplo. Porém, né, quando a gente tem a liberação, ó, de esgoto não tratado e de fertilizantes ali nas águas, vai ter o quê? Vai ter um excesso ali de nutrientes e vai ter a multiplicação excessiva das algas. Né? Então, elas vão ter um excesso ali de comida, vão se multiplicar e vão consumir ali uma quantidade excessiva de oxigênio. Né? Então, vai acabar o quê, gente? Faltando oxigênio para os peixes. E por conta disso, ali, os peixinhos acabam morrendo, né, nesses lagos que são extremamente poluídos. Então, qual que seria a solução ali para a poluição das águas? Primeiro, gente, não jogar lixo nos rios, praias, lagos e mares. Né? Então,
que a gente está vendo aqui a pobre da tartaruga aqui nadando, né, no meio do plástico aqui de uma luva, né? Então, sempre quando for, né, nesses lugares, for ali para um banho, né, para o mar, né, recolher o lixo que você produz, gente, é o mínimo, né? Segundo, não lançar esgoto doméstico ali em córregos, né? Então, isso daqui é mais uma questão ali relacionada ao saneamento básico do município, né? Então, espera-se que isso não ocorra, né? Não jogar produtos químicos, combustíveis, detergentes ou medicamentos nas águas, gente. Isso acontece muito. Esses dias atrás eu estava lendo um artigo que falava exatamente sobre isso. Foi encontrado, gente, resquícios de Rivotril, clonazepam nas águas do rio Tâmisa. Imagina, gente, está tendo agora excesso de medicamentos também nas águas. Olha só como a poluição chega, né, através ali dos medicamentos, né? Então, sempre pensar no descarte correto. Geralmente, nas farmácias tem ali um local para fazer o descarte de medicamentos, né? Tem lugares que você pode fazer o descarte de pilhas, né? Então, evitar jogar esse tipo de lixo, né, em rios, lagos, mares e oceanos, tá, gente? E também evitar o uso de plástico ali nos canudos, né? Então, também teve uma discussão, né, nesses tempos atrás, a respeito do uso do canudo plástico, né? Que quando ele chega ali, né, nos mares, eles podem o quê? Eles podem matar ali animais ali, os peixes, né, as tartarugas, no seu meio habitat, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. E agora a gente vai para a nossa atividade. Então, aqui, essa questão caiu na prova do Enseja de 2018. A edição de 2014 do Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil indica poucos avanços em gestão de resíduo em relação ao ano anterior. E alerta-lhe que os lixões a céu aberto ainda desafiam prefeitos de 1.559 cidades. Então, isso é um problema nacional, né? Todas as cidades, elas têm que lidar ali com a questão do lixo que elas produzem, tá, gente? E 4 anos após a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está lá na Lei 12.305/2010, fala assim: os vazadouros de lixo sem controle devem ser erradicados e substituídos por aterros sanitários, que vão ter um impacto menor ali no ambiente. Então, vamos entender agora a diferença entre um lixão normal e um aterro sanitário, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um lixão normal e aqui, ó, o lixo ele vai sendo acumulado aqui. E o grande problema, né, além do mau cheiro, né, ele acaba atraindo ali, por exemplo, urubus e aves. Esse aqui, ó, a gente vai ter a infiltração do chorume aqui no lençol freático e vai contaminar ali as águas, né? Então, aqui, ó, o chorume é aquele líquido, né, que o lixo em decomposição ele vai liberando. E o aterro sanitário, gente, ele é todo preparado, né, para evitar essa questão da contaminação dos lençóis freáticos. Então, ele vai ter aqui, primeiro, uma membrana impermeável. Então, vai ter essa proteção aqui em relação ao solo. Tá vendo aqui, ó, coloquei até uma imagem para exemplificar. Então, faz essa proteção aqui do solo. Outro diferencial, ele vai ter essa captação e a queima do gás metano. Então, o lixo em decomposição, ele libera esse gás metano, né? Além do mau cheiro que ele causa, ele também pode ser, ele pode causar ali queimas, né? Ele pode causar explosões, né? Então, precisa aqui que haja, né, uma torre que vai aos poucos, né, queimando esse gás metano, né, para que não ocorra acidentes. Então, vai ter essas torres aqui, né, liberando um fogo ali para ir aos poucos queimando, né, o gás metano. E também vai ter o quê? A cobertura do lixo todo dia, né? Então, vem, joga o lixo, ó, aqui a gente já tem as escavadeiras e eles vão o quê? Eles vão jogando a terra sobre o lixo, né, para evitar ali a questão do mau cheiro, né, da atração de animais, né, que vão utilizar ali aquele lixo, tá, gente? Então, esse daqui, ó, é um aterro sanitário. E além de tudo isso, gente, ele vai ter a captação, ó, e o tratamento do chorume. Então, aquele líquido que foi sendo liberado ali da decomposição, ele vai ser trazido aqui para um local de
tratamento. Então, ele não vai ficar ali, né, à mercê do tempo, né? Ele não vai ter perigo de permear aqui no lençol freático. Então, é assim que funciona o aterro sanitário. Então, aqui a pergunta fala, o cumprimento dessa lei é necessário porque os aterros, alternativa A, protege o solo e os lençóis freáticos? Eu acho que a gente já encontrou aqui a nossa resposta. Então, essa é a grande ideia ali dos aterros, né, sanitários para melhorar a proteção do solo. Mas vamos ver as demais alternativas. Vai evitar o descarte de materiais recicláveis? Não, né, gente? Infelizmente, isso daqui é mais uma conscientização pessoal ali da separação dos materiais recicláveis. A alternativa C, dispensa um tratamento de resíduos sólidos de forma alguma. Ainda precisa ali fazer o tratamento, por exemplo, do chorume. A alternativa D, acelera um processo de degradação dos resíduos. Não, gente, ele vai continuar no mesmo tempo. Só vai melhorar a forma como ele é manejado, tá, gente? Então, terminamos aqui a nossa aula. A gente falou um pouco aí da poluição atmosférica, da poluição térmica e também da poluição das águas e também do solo. Terminamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e que tenham se conscientizado, né, em relação a esse cuidado que a gente precisa ter em relação ao meio ambiente. Espero que vocês voltem na nossa próxima aula. Um abraço e até logo!